hoje aqui com os 3 projetores Full HD mais procurados no Brasil. Temos o Samsung The Freestyle de segunda geração, o LG Cinebeam PF510Q e o Epson Epic Vision FH02. E nesse vídeo nós vamos fazer uma comparação dos 3 ligados lado a lado. E eu já posso te adiantar que nenhum dos projetores aqui é perfeito. Vai ter características que um deles vai se destacar, mas em outros aspectos quem vai se destacar é algum dos outros 2 modelos. Então a ideia aqui é mostrar para vocês as principais diferenças que existem entre eles e assim vocês conseguirem escolher qual o modelo mais interessante para o seu uso. E sem enrolar, quando a gente liga os projetores, a primeira característica que a gente logo percebe são as cores das imagens. E aqui já notamos como o Epson tem cores mais claras e vibrantes, enquanto os outros 2 vão ter cores um pouco menos intensas. Então, especialmente em cenas bem coloridas, ele tende a trazer um resultado em relação às cores que causa um maior impacto em quem está assistindo. E o grande responsável por essa diferença nas cores está na potência do brilho que cada um deles possui. É bem fácil de perceber como a força da lâmpada do Epson consegue se sobressair nessa comparação, mesmo num ambiente escuro. Agora, ligando as luzes aqui do ambiente, a diferença fica ainda mais visível, porque em muitas cenas já fica mais difícil de enxergar as imagens que estão sendo projetadas por esses 2 outros projetores. Então, se o seu ambiente não for 100% escuro, pode ser interessante investir num modelo que já entregue esse brilho mais forte. Comparando agora as cores do LG com o Samsung, em grande parte das cenas eu tive uma ligeira preferência pelo LG Cinebeam, por entregar cores que pareciam mais vivas. Vale ainda mencionar sobre as cores que é possível fazer algumas calibrações para deixá-los mais próximos do seu gosto pessoal em todos os 3 aparelhos. Sobre a qualidade do foco, os 3 conseguem entregar um resultado bom por toda a tela. A maior diferença aqui fica na forma de ajustar o foco. O Samsung é o mais completo nesse aspecto, porque o seu ajuste é automático. Basta ligar, ou então até mesmo movimentar o projetor, que ele já faz todo o ajuste necessário. Caso não fique perfeito, ele ainda possibilita ajustar manual via controle remoto no sistema. Já os outros 2 são mais simples, com ajuste de foco manual, que fica aqui na parte de cima, onde a gente tem que girar esse ajuste aqui até encontrar o melhor foco da tela. Sobre o Keystone, que é o recurso que permite acertar o formato da tela, caso o projetor não fique bem de frente para a parede, os 3 modelos oferecem o recurso de forma automática ou manual via sistema. Sobre o nível de preto, nessa comparação, tanto o Samsung quanto o LG conseguem fazer um bom trabalho. O curioso é que muitas vezes o projetor que entrega o preto, que é mais preto, consegue entregar também o melhor contraste, só que aqui nisso nem sempre parecia ser verdade. O Epson, mesmo com o pior nível de preto, que era até meio acinzentado em muitos momentos, conseguia compensar isso com aquele brilho muito mais forte. Então em algumas cenas até parecia que ele é quem tinha o melhor contraste, porque conseguia mostrar mais detalhes na cena, por exemplo. Antes de continuar o vídeo, só queria pedir o seu like e o seu comentário caso esteja curtindo o vídeo, porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso canal, para podermos trazer cada vez mais vídeos como esse. Lembrando que se você está em busca de um projetor e quer pagar o melhor preço, fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp e também no Telegram, porque sempre que um desses projetores ou até outros produtos interessantes aparecem com um bom desconto, nós sempre vamos te avisar lá pelo grupo. O link para acessá-lo vai estar no comentário fixado desse vídeo. E além disso, eu também deixei o link das lojas que estão vendendo esses projetores aqui com o melhor preço na data de hoje na descrição, caso vocês queiram dar uma conferida. Voltando aqui para a comparação em relação ao sistema operacional, temos grandes diferenças aqui, pois cada modelo usa um sistema diferente. No LG temos o WebOS, o mesmo sistema das TVs da marca. E entre os 3 ele parecia responder mais rápido aos comandos, como por exemplo abrir os aplicativos. Depois aqui temos o Samsung, que também usa sistema próprio, que é o Tizen, também presente nas Smart TVs dessa fabricante. E a grande vantagem dele é ter acesso ao Game Hub com um serviço de Xbox Cloud, que permite jogar games de Xbox sem precisar conectar um console físico. Na maior parte do tempo, esse recurso do Xbox funcionou bem, mas vale dizer que é recomendado uma boa internet e também é preciso pagar uma assinatura para Xbox para poder usar o recurso. Por fim, temos aqui o Epson, que usa um sistema Android, e entre os 3, esse às vezes parecia demorar um pouquinho a mais para responder. Um detalhe é que nele o sistema vem instalado num aparelhinho que vem junto com o projetor e não diretamente instalado na memória do aparelho. O lado bom disso é que seria possível substituir o sistema por um mais atualizado no futuro, mas o lado negativo é que a porta HDMI já fica ocupada para conectar esse aparelhinho. Se a gente quiser conectar, por exemplo, um videogame na porta HDMI, o projetor meio que ficaria sem sistema nativo. Precisaria ficar trocando a conexão HDMI física aqui no aparelho. Sobre a qualidade de som, que é algo muito importante para criar uma imersão com o projetor,
quem se saiu melhor foi o The Freestyle, porque ele tinha um som que era mais encorpado. Logo em seguida vinha o Epson, que também tinha uma boa potência de som, só que era um pouquinho mais baixo que o Samsung. Já o LG aqui era consideravelmente mais baixo e também menos refinado. Então se o seu ambiente for um pouco maior, talvez seja necessário conectar algum dispositivo de som externo para ter uma boa experiência com ele. Pelo menos ele já oferece HDMI ARC e Bluetooth para conectar uma soundbar, enquanto os outros dois oferecem apenas o Bluetooth. Então ele tem sim um som que é mais baixo e, ciente disso, a LG colocou uma opção de facilitar quem quer conectar um dispositivo de som externo. Passando agora para um outro ponto sobre o sistema de resfriamento, Samsung e LG mandaram muito bem. Se fosse para ser bem exigente, dava para dizer que o Samsung conseguia ser um pouquinho mais silencioso, enquanto o LG esquentou menos depois de várias horas de uso seguidas. Já o Epson, por sua lâmpada ser de uma tecnologia diferente, de um modelo que tende a esquentar mais facilmente, a gente percebe sempre o barulho das ventoinhas trabalhando nele. Ficando ao lado do projetor, inclusive, a gente sente uma brisa de ar quente saindo, sendo jogado para fora dele, porque a lâmpada desse tipo realmente esquenta bastante. Mas de qualquer forma, não acho que ele chegue a ficar quente no nível que deva te preocupar em relação à durabilidade do aparelho. Mas de qualquer forma, seria ainda mais importante nele deixar as saídas de ar bem desobstruídas, sem objetos próximos às entradas e saídas de ar que ficam aqui nas laterais. Em relação ao design, os três modelos têm algumas diferenças bem perceptíveis e visíveis, o que torna bem fácil de reconhecer cada um deles. Quem se destaca é o The Freestyle, com seu estilo bem inovador, que torna sua utilização bem mais prática por permitir girar ele até 180 graus. Isso permite projetar para frente, inclinar um pouco mais para o alto, na parede, ou até mesmo projetar diretamente no teto. Ele tem um acabamento emborrachado que pode ser substituído por capas coloridas, que são vendidas separadamente como acessórios, para a gente poder trocar e deixar o aparelho mais com a nossa cara. Só que priorizando a estética mais minimalista, a fabricante acabou abrindo mão das conexões. Só temos uma porta micro HDMI. Então se a gente quiser conectar um notebook ou um videogame, por exemplo, a gente precisaria comprar um adaptador de HDMI. Enquanto isso, o modelo da LG, mesmo também sendo compacto, oferece mais conexões. Temos P2, RJ45 para a internet, duas HDMI, sendo que uma delas pode ser usada como ARC para equipamentos de som, além de uma USB aqui na lateral. Outro diferencial é que ele é o único dos três a ter uma furação para suporte de teto, enquanto nos outros modelos a gente teria que adaptar ou procurar modelos de suporte menos comuns. Já o Epson é quem traz um visual mais tradicional, podemos dizer assim, por ser maior e mais pesado do que os outros modelos, e consequentemente tornando ele menos portátil. O que eu achei legal é que as conexões dele ficam meio escondidas por um acabamento na lateral. Só não é perfeito porque temos apenas uma USB e uma HDMI, que tendem a já estar ocupadas pelo aparelhinho do sistema operacional, como eu já comentei anteriormente. Sobre os controles remotos, temos algumas diferenças. Esse aqui é o da Samsung, que é o mais leve e que possui tecnologia Solar Cell, então conseguimos carregar a bateria dele com a luz do sol, com as luzes das lâmpadas de casa e até em último caso com um cabo USB. Esses dois aqui são os da Epson, e sim, nesse projetor vem dois controles. Um para controlar o stick do sistema e outro para fazer os ajustes e configurações do próprio projetor. Mas no dia a dia a tendência é usarmos mais esse aqui para acessar os conteúdos e aplicativos no projetor. E aqui por último a gente também tem o controle da LG, que também traz aqui os botões de acesso rápido para os serviços de streaming e outros botões que precisamos para navegar no sistema. Só que ele tem uma desvantagem de não possuir tecnologia Bluetooth. Então no caso dele temos que apontar para o sensor infravermelho do projetor para conseguir fazer os comandos. Um outro fator que eu sei que pode ser crucial na escolha é o preço. E sim, eles costumam aparecer em faixas de preço um pouco diferentes, onde normalmente o LG é o mais barato e o Samsung é o mais caro entre os três. Mas é claro que isso pode variar muito do momento que você está assistindo esse vídeo. Por isso eu vou deixar o link de compra de todos eles na descrição, em lojas confiáveis da internet. Assim vocês conseguem verificar os preços atualizados. E caso ainda não pretenda comprar o seu projetor, aproveito para te convidar novamente a conhecer nosso grupo de promoções no WhatsApp e Telegram, porque sempre que um projetor ou algum outro produto interessante aparece numa boa oferta, nós sempre vamos te avisar por lá e o link para acessar vai estar no comentário fixado. E antes de partir para as conclusões, só queria perguntar para vocês qual dos três projetores vocês gostaram mais. Algum deles vocês não comprariam por algum motivo? Coloca pra gente no campo de comentários. E caso você já tenha algum deles, fica à vontade para comentar também, falando a sua experiência com o seu projetor, porque isso agrega bastante ao vídeo e ajuda quem ainda estiver na dúvida sobre qual dos três escolher. Fazendo um resumo, podemos dizer que aqui no Epson seu brilho é a sua maior vantagem,
deixando as cores mais brilhantes e contornando melhor o impacto da luz do seu ambiente. Mas isso também é sua principal desvantagem, porque o seu brilho muito forte acaba clareando demais cenas escuras e deixando seu nível de preto mais acinzentado. Dependendo do uso, também é importante lembrar das suas limitações em relação às conexões. Agora, o Samsung D Freestyle acaba tendo como vantagem a soma de mais pontos de vitória nos pontos analisados. Ele pode não ter sempre a melhor imagem, mas entrega sim uma imagem bem definida, tem um sistema operacional bem completo com Xbox Cloud, tem um design bem prático, vem com controle remoto de tecnologia de carregamento solar e traz o som mais potente dessa comparação. Então ele tenta ser um produto mais completo, para a gente só ligar ele na tomada e já começar a aproveitar. Por fim, temos o LG, que foi quem me agradou na maior parte do tempo se focássemos apenas na qualidade das imagens das projeções. As cores me agradaram bastante e o seu nível de preto ajudava no contraste das cenas mais escuras. O seu sistema, na maior parte do tempo, também pareceu ser mais rápido, especialmente para abrir os aplicativos. Agora, a principal desvantagem talvez fique por conta do seu som menos potente, já que o som também é algo importante para quem quer criar aquele cineminha em casa. Lembrando que aqui nesse vídeo a gente focou mais nas diferenças dos modelos, mas todos os três aparelhos têm uma análise mais completa aqui no canal, caso ainda tenha ficado com alguma dúvida. É só ir ali em cima na barra de pesquisa do YouTube, escrever VRL Tecnologia e o nome do projetor que você quer procurar o vídeo. Na descrição eu vou deixar o link do nosso ranking de melhores projetores também, porque lá vocês conseguem ver como eles se saíram em relação a outros projetores que já testamos aqui no canal. Se vocês repararem lá, eles não são necessariamente os 3 primeiros colocados no ranking geral, mas entre os projetores Full HD que são vendidos oficialmente aqui no Brasil, eles são sim as 3 melhores opções atual, entre todos os projetores que a gente já testou aqui no canal. Enfim, o vídeo seria esse, esperamos que tenham gostado, e se gostaram, não esqueça de deixar seu like para apoiar o nosso canal, o seu comentário falando o que achou dos projetores e também o que achou aqui do nosso vídeo, além de se inscrever para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima!